Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Três Vassouras. Acomode-se e pegue sua cerveja manteigana, porque hoje iremos falar do 6º capítulo de A Pedra Filosofal, intitulado O Embarque na Plataforma 96. Eu sou o Thiago, vulgo James, e aqui sempre junto comigo para apresentar esse podcast, ela, Heloísa Angeli. Opa, tô eu aqui de novo. E sim, atrasamos mais uma vez, em uma semana aí, o lançamento de outro episódio aqui do podcast. Mas gente, é isso, né? A gente não ganha nada pra fazer isso aqui e tivemos problemas pessoais aí de faculdade, etc, né? Acabou o semestre, tava faltando trabalho pra entregar, entre outros pormenores. Mas assim, enquanto a gente não aprender um método mágico, infalível pra fazer gravações, eventualmente vai acabar acontecendo esses atrasos, Eu né? adoro que a gente teve problemas pessoais de faculdade. Os nossos problemas pessoais são a faculdade. Mas tudo bem, sendo realista. É isso mesmo. Sim. Bom, enquanto a gente não aprende magia, bora viajar de trem? Opa, bora lá, vamos lá. Bom, resumo aqui do nosso capítulo. O nosso menino protagonista faz amizades e inimizades no trem que o leva até Hogwarts. Conhecemos vários personagens e continuamos a aprender aí sobre o mundo bruxo. Esse capítulo começa com o Harry e a sua coruja de volta lá na casa dos Dursley. Os Dursley estão, assim, super bravos. O Duda está apavorado e todos estão ignorando completamente o Harry. Já o Harry até que acha isso meio que um alívio, né? Porque eles ficavam muito no pé dele. Mas, ao mesmo tempo, é uma situação um tanto melancólica. Ele tá aí meio depressivo aí de ser ignorado. Por outro lado, ele tem o consolo de ler os seus livros novos, seus livros escolares, que são muito interessantes até tarde, né? Ninguém tá aí conferindo a hora que ele vai dormir, ele dá uma disfarçada e lê esses livros. E aqui é solucionada a dúvida do episódio passado. Sim, ele viu o nome da Edwiges no livro de história, e assim escolheu nomear o pet mais fofo do mundo mágico. E eu queria pedir desculpas, porque eu percebi que eu tava pronunciando o nome da coruja de um jeito totalmente bizarro. Em inglês, aparentemente, o nome dela é Hedwiges. E em português é Edwiges. E eu estava pronunciando Edwiges. Então, eu inventei um nome intermediário que não era nenhum dos nomes. Mas enfim, tá aí, vocês sabem que é a coruja. Ela fez um neologismo aí dentro da saga, uma saga que já é cheia de neologismos. Ela foi lá e trouxe mais um, mas enfim. Eu admito que assim, não é a última vez que vocês vão me ouvir falar isso. Provavelmente não é a última vez que vocês vão me ouvir falar Hermione, porque, assim, é isso, eu vou continuar misturando, so sorry. Vocês têm que entender que os dois apresentadores desse podcast têm um jeito próprio de falar, né? Eu mesmo no primeiro episódio tava falando austério, quando é austero. Nossa, eu me sinto tão justificada e validada, obrigada mesmo. Bom, seja como for, neologismos à parte, a gente precisa lembrar, né? Quer dizer, o Harry precisa lembrar pro tio deles alguma hora que ele precisa ir pra Londres pegar o trem. E aí ele escolhe o melhor momento de todos, né? Que só um menino de 11 anos poderia fazer, que é justamente na véspera, né? E aí o tio Walter, como sempre, resmunga, que é o jeito dele de se comunicar naturalmente com o sobrinho. E ele fala que só vai levar o Harry porque ele já tem outro pendente em Londres, né? Pra quem não se lembra, eles moram em Littlewing, no bairro de Littlewing, lá no Surrey. Então, não é que eles estão assim... eles não moram em Londres, né? Senão que outra cidade. E aparentemente eles resolvem tudo em Londres, até porque... Pô, será que não tem nenhum médico no Surrey que eles têm que ir lá em Londres pra resolver o problema? E qual que é esse problema? Justamente o Duda, que sim, tá até agora com o rabo de porco. E ele vai remover cirurgicamente.
Ai, meu, que dó. Eu sei que o Duda é detestável, mas, porra, ninguém merece uma coisa dessas. Que tristeza. Pois é. E aí, o Harry também fala que ele vai embarcar na plataforma 9,6. A gente já vai falar essa polêmica, segura um pouco aí. E aí, primeiro o tio acha que o Harry tá zoando com a cara dele, ele fica putaço. E aí, mas depois ele só fala, não, beleza, você quer que eu te deixe na plataforma 9,6? Tá bom, eu te levo lá. E até interessante que... Quer dizer, interessante, um fato curioso. Na verdade, só uma constatação de fato que o Walter pergunta pro Harry onde que fica Hogwarts. E aí só então o Harry se toca que ele não sabe. Tadinho. Isso é tão coisa de criança, né? Assim, sei lá, que a sua escola vai fazer uma excursão pra não sei onde. Aí os seus pais perguntam que lugar é esse, você não sabe explicar. É horrível. Ah, mas enfim, correndo o risco aí de encher o saco dos nossos ouvintes com essas comparações intermináveis entre original e tradução. Mas, gente, eu juro, essa aqui não tem como deixar passar, tá? É que assim, é uma coisa que deve ter dado bastante problema quando a série foi adaptada para os cinemas e também com os merchans originais, porque o que acontece? Aqui no Brasil ficou essa história de plataforma 9,5, mas originalmente era a plataforma 9,3/4. E é bem estranho, né? Assim, eu tenho uma amiga que... Eu conheci o quarto dela aí durante a quarentena, porque a gente ficou se encontrando por Google Meets. E ela tem uma... como se diz? Tipo uma placa, assim, né? Da plataforma 9,3/4. Então, assim, eu lembro que quando eu era criança e vi 9,3/4 no filme ou alguma coisa do tipo, eu fiquei, ué, mas não era 9,5? Assim, é um detalhe meio bobo, né? Mas é esquisito. E é aquela coisa, né? A gente quer evitar ser implicante com um processo de tradução do qual a gente não participou, não conhecemos a fundo, nós só recebemos o livro prontinho, traduzido. Mas essa mudança parece bem desnecessária, assim, né? Da perspectiva do leitor, assim, é meio esquisito. Não, com certeza, é bizarro mesmo. Tanto que eu... Quando fui reler os livros, eu achei que era erro de tradução, porque eu achei que eu tava com a fan-made, né? Com a tradução aí feita por fãs. E aí eu falei, meu, que estranho, né? Eu lembrava claramente ser 9,3/4, tem toda a imagem gráfica, os merchans dos filmes. Tem um podcast que não se chama mais assim, mas era Estação 9,3/4, eles passaram a ser Estação 21 agora. E aí eu bati o olho em Estação 9,5, eu fiquei, mano, e causa uma estranheza assim, você fala, velho, que feio, tá ligado? E depois eu constatei que a tradução que eu tinha em mãos era oficial, era da Lee Wyler. E aí, inclusive, comprei recentemente um box, né? O pessoal viu no Instagram, etc. E é a mesma edição, é a mesma tradução da primeira edição lá, dos livros da década de 2000. Eles não revisaram eles não atualizam a desgraça da tradução. Eles mexeu, tá lançando a edição nova, mas a tradução continua intocada. Não, mas é que isso nem precisaria fazer uma nova tradução, né? Só uma pequena alteração ali. Alterações, revisões, sabe? Mas nem isso acontece. É estranho. Isso é bem estranho, porque tem um box de uma outra série de fantasia que eu tenho, que eu fui comparar, eles não fizeram uma nova tradução, mas eles fizeram alterações em relação à versão antiga. Bom, mas seja como for, a gente não tem problema só na tradução. O Harry também se vê no meio de um abacaxi aí para descascar, porque ele chega lá em King's Cross com os Dursleys deixam as malas com ele e só ficam rindo às custas do Harry. Porque entre a plataforma 9 e a plataforma 10, não tem outra estação. Onde raio tá essa estação 9,5/9,3/4, sabe? E aí ele já vê que o horário tá se aproximando da partida do trem, ele não sabe o que fazer, ele vai conversar com o guarda tem a mesma reação que o tio Walter, né? Fala, não conheço nenhuma estação, mas pra onde que o trem vai? E aí o Harry não sabe, porque ninguém sabe onde Hogwarts fica, e aí ele é salvo pela família mais querida de toda a saga, que são os Weasleys, né? Ele meio, tá parecendo aquele urso do pica-pau, vai pra um lado, vai pro outro, não sabe o que tá acontecendo, escuta pessoas falando sobre trouxas, sobre não sei o que, é papo bruxo, né? Vê um papo bruxo no meio do mundo do trouxa, vai lá ver quem que é, e aí a gente conhece uma enxurrada de personagens, que são a família Weasley. Inclusive, é muito bizarro, porque nesse trecho, a Molly fala umas paradas como se fosse a primeira vez que eles estivessem embarcando. Só que já tem um monte de outros Weasley embarcando, é como se fosse a primeira vez que ela leva o Rony. Quer dizer, a primeira vez que ela leva o Rony, mas ela já levou o Percy, já levou o Gêmeo, já levou o Gui, já levou o Carlinhos, nossa, tá ligado? Muita gente, meu Deus. Inclusive já citei aí, né? A gente conhece a Molly Weasley, que é a mãe, a Mama Bear. Mama Bear não, gente. Opa, Mama Bear. A Mama Bear já explica que é uma Mama Bear. Eu preferia uma Mama Bear do que uma Mama Bear. Só tentando imaginar isso. A mamãe que dá cervejas. Bom, a gente tem os gêmeos, né? O Fred e o Jorge.
A gente tem o Rony e a Gina. Ah, sim, também tem o querido, né? Essa gente boa que é o Percy. Que a gente descobre aqui que é monitor. Finalmente tiramos sua dúvida, Heloísa. Era monitor. Era monitor mesmo. Como ele tá no 5º ano, ele recebeu o distintivo lá, né? Ele fica exibindo pra todo mundo. E aí a senhora Weasley explica como que chega a plataforma 9,5 ou plataforma 9,3/4. Que é literalmente atravessando entre as duas plataformas, entre 9 e 10, né? A Rowling às vezes é muito literal, assim, no Monomito. Porque tem uma parte que é a passagem do portal. E ela literalmente põe um portal para as pessoas passarem. Caramba. E, bem, a gente vai entrar em detalhes aqui dos personagens. Vamos só comentar que uma coisa legal da Molly é que ela é descrita como baixa e gorda. Só que a diferença do Walter e do Duda, ela é uma pessoa muito firmeza, assim. Ela é muito carinhosa com todos. Tanto que eu comentei que ela era a Mama Bear. O que é a Mama Bear, né? Esse arquétipo literário. É um personagem, geralmente feminino, eu imagino, que faça justamente essa relação com as pessoas de mãe, né? Não necessariamente somente congênita, né? Quer dizer, ela tem muito carinho pelos filhos, mas ela também adota outras pessoas. Como a gente vai ver mais pra frente, a Hermione, o próprio Harry, né? Ela integra a família e ela tem essa característica de ser muito carinhosa, muito amável com os filhos, mas quando eles são postos em perigos, ela, tipo, não mede esforços pra protegê-los, que é muito a característica da Molly. A gente nota também que o mundo bruxo é bem relapso, assim, no que tange a organizar as coisas, né? Não tem um mínimo de logística, porque, tipo, não tem nenhum lugar avisando pro Harry o que ele tem que fazer, né? O Ruby falou, tá, essa aqui é a sua passagem e pronto. Não falou desse portal, não falou desse macete pra poder acessar a plataforma que leva a Hogwarts, sabe? E eu fico imaginando as pessoas que não encontraram uma Molly Weasley pra ir pra Hogwarts. Como que elas fazem, né? Os bruxos nascidos trouxas. A Hermione deve, sei lá, né? Deu uma de Hermione e descobriu fácil. Mas imagina outras pessoas, como que fica. E, enfim, a gente vê desde aí a desorganização do mundo bruxo com tudo. A Hermione com certeza leu no Hogwarts uma história que foi criado esse trem que tem que passar pelo meio da parede e tal, não sei o que, né? Mas eu não sei, eu suponho, assim, tô imaginando aqui, tá? Sem querer passar um pano pras coisas mal explicadas do livro, mas talvez os bruxos que são nascidos em famílias trouxas recebam instruções que o Harry não recebeu, porque ele foi criado numa família trouxa, mas ele não nasceu numa família trouxa. Teorias aí, né? Talvez seja alguma coisa do tipo. Aí talvez, sei lá, o Hagrid que seja meio relapso. Mas eu também adoro a Molly Weasley, eu acho ela muito querida, assim, eu gosto de toda a família, assim, eu tenho carinho até pelo Percy. eu acho eles muito legais. E aí, outra personagem querida e importante que nós conhecemos nesse capítulo é o Neville Longbottom. E esse nome ficou exatamente assim. É um nome super difícil, super esquisito, né? Não teve nenhuma adaptação, né? Não virou... Mano, esse precisava de uma adaptação. O que é Neville? Quem que chama Neville? Pois é. Eu não consegui nem achar correspondente latino pra Neville. Tinha que ter... Nevilho? Nevilho. Poderia ser Pedro Longbottom e boa. Tem algum nome masculino com N aí? Podia ser esse, sei lá. Nair... Não, Nair é mulher? Não sei. Sempre confundo. Desculpe os ouvintes, Nair. Talvez seja um nome que serve para os dois, não sei. Desculpa a todos os Nevilhos aí do Brasil. Os Nevilhos. Mas enfim, quando o Harry atravessa nessa barreira, depois de muitos problemas aí, ele ouve o Neville, seu futuro colega, conversando com a avó, que ele perdeu o sapo. E aí, assim, aqui eu proponho uma contagem, que nesse episódio a gente precisa de uma contagem de quantas vezes o Neville perdeu o sapo, porque isso é extremamente recorrente nesse capítulo. Ele perde esse tal desse sapo várias vezes, é muito engraçado. Mas não é só uma vez que ele perde, ele não achou? Eu tinha entendido que era isso. Então a gente tem que fazer uma contagem de quantas vezes ele procura o sapo. Sim. Né? Porque ele foi perdido e eles procuram esse tal desse sapo várias vezes, até ele finalmente ser encontrado, né? Aí outro colega que ele vê logo em seguida é o Lino Jordan, mostrando uma tarântula tímida que só põe uma perninha pra fora da caixa onde ela está, para um bando de umas crianças empolgadas aí. E aí, né, como o Harry entrou um pouco depois da galera geral, ele tem que ir lá mais pro fundo do trem, né, pegar um vagão mais lá no fundo, porque chegou em cima da hora, já tá tudo ocupado e tal. Aí os gêmeos Weasley, né, eles ajudam com a bagagem e com zero sensibilidade perguntam sem rodeios sobre a cicatriz na testa do Harry, né. Aí ele logo confirma que ele é ele mesmo, eles ficam super
né, boquiabertos, assim, comentam com o resto da família, e a Gina fica especialmente curiosa, né? Ela é muito engraçado, porque quando ela descobre que o Harry é o Harry, ela fala, eu quero ver ele. Aí eles falam, mas você já viu ele? Ela, não, eu quero ver de novo, assim, sabe? Quero ver consciente agora de que ele é o Harry. É muito engraçado. É divertido porque, assim, a gente consegue ter um pouco do vislumbre da dinâmica familiar dos Weasley, né? Nessa interação. Os gêmeos estão sempre zoando, o Percy sempre todo arrogante ali, sendo mó mala. A Gina, aquela criança ainda meio irritante, assim, que não terminou de crescer, né? A caçulinha chatinha, quer se enturmar com os irmãos e tal. E o Rony sendo o Rony, né? Ele tem que ficar tentando fugir da senhora Weasley que quer limpar uma mancha preta no seu nariz. É difícil de entender como que ele se sujou dessa forma, porque eles não estavam mexendo com graxa, né? Não estavam mexendo com tinta ainda. É bem curioso. Mas é criança é criança. Você vai ver criança se criança suja. Sempre suja, né? É verdade. Mano, é muito engraçado, né? Porque a Molly é bem mãezona, assim, né? Ela quer limpar o nariz, aí o Rony fica todo sem graça. E aí os gêmeos, pra ajudar, ficam provocando, ficam chamando ele de Roniquinho e blá blá blá. E aí, bom, ele entra no mesmo compartimento que o Harry, né? Porque afinal todos os outros estavam ocupados. E aí os gêmeos até falam pra ver a tarântula do Lino Jordan, né? Porque o Lino Jordan é do ano do gêmeos, só que daí o Rony fica mais interessado em olhar o Harry Potter, né? Pô, esse cara famosão aqui, sentado no trem, é gente como a gente. E aí ele até tenta disfarçar no começo, que não tá olhando pro Harry, mas quando menos percebe tá lá encarando, né? Como se fosse, sei lá, um bicho no zoológico ou qualquer coisa do tipo, né? Mas o Harry tá bom, né? Tá me olhando, legal. Rola meio que uma troca de informações aí, né? Porque o Harry não sabe nada do mundo bruxo e o Rony não sabe quase nada do mundo trouxa, etc. E aí, enfim, eles ficam trocando amenidades aí, falando sobre as famílias, etc. É muito legal a construção desse diálogo, né? Porque geralmente quando você vai introduzir um personagem, fica muito uma coisa de tutorial de videogame, assim, sabe? Umas frases prontas, etc. E não, você nota já de cara que ali vai se formar uma bela amizade, assim, sabe? Rola muito uma empatia entre os dois, né? Porque os dois se entendem muito, assim, os dois são excluídos. Por mais que o Harry seja famoso e tal, ele até ontem não sabia dessa condição dele, né? E aí o Rony, pra variar, também pergunta, né? Chega no papo do Harry Potter, se ele lembra alguma coisa do encontro com você sabe quem. E aí o Harry fala que tudo que ele lembra é o que a gente já sabe, né? Que é uma luz verde. Não, isso é muito engraçado, porque os gêmeos falam que vão perguntar alguma coisa nesse sentido pra ele, e a Molly já fica, não ouse perguntar uma coisa dessas pro menino. Aí o Rony, nossa, só ficou sozinho já, e aí, você lembra o que aconteceu e tal? Mas e essa cicatriz aí dói, não sei o que? Mano, muito folgado, assim. Crianças, né? Criança sem noção. E é legal que tem uma parte, assim, que eu achei muito aleatória, mas ao mesmo tempo legal de frisar, é que quando o Rony tá falando da família dele, né, que ele tinha uma família de bruxos, e o Harry pergunta se todo mundo é bruxo, o Rony fala que acha que tem um contador na família, só que ninguém comenta dele. Eu acho mais impressionante que um bruxo ter virado contador é o Rony saber que o contador faz. Porque é um trabalho de trouxas, né? Talvez ele só saiba que é um trabalho trouxa, né? Não exatamente... ele não faz nem ideia do que faz, etc. Talvez. Então, eles se identificam bastante, né? Essa coisa que você falou da exclusão e tal. É uma super empatia aí entre os meninos. O Harry sofreu com os tios, apesar dele ser muito famoso. E o Rony, assim, dá pra ver que a família dele é muito carinhosa, né? Mas é isso, ele é obrigado a usar as coisas de segunda mão, não tem como comprar tudo novo pra todos os filhos, né? Ainda mais que são 7. Tipo, a impressão que eu tenho é que os Weasley nem são, assim, super pobres, entendeu? Mas só que eles têm muitos filhos mesmo. Se eles tivessem 2 ou 3, acho que daria tranquilo, mas são muitos, né? Muita gente. É uma família classe média, e pelo menos classe média, só que são muitas bocas pra alimentar, né? Porque eles fazem parte das famílias bruxas, tradicionais, etc. A diferença é que eles são tidos como traidores do sangue, mas a gente vai ver mais pra frente que todas as famílias bruxas se cruzam. Eles têm, por exemplo, parentesco com e essa parte eu vou bipar. Verdade, tem que ficar bipado esse spoiler aí, hein? Mas é só pra lembrar que os são uma família rica, então eles teoricamente também teriam alguma grana aí e tal, só que dadas as escolhas da vida, eles acabaram estando na condição que eles estão hoje. Eu acho que tem até a questão de que o Arthur Weasley, ele trabalha fora, mas a Molly ficou mais ali em casa, né, cuidando da casa, cuidando das 7 crianças que nunca terminavam de crescer. Então acho que também, né, acaba sendo um trabalho que não entra dinheiro. Mas o Rony sofre bastante com isso daí.
né? Acho que é uma coisa que só quem usou, só quem teve irmãos e teve que receber roupas de segunda mão, sabe como é? Eu não passei por isso. Mas eu tenho uma amiga que ela era super traumatizada com essa história de ficar com as roupas antigas da irmã e tal, né? E o Harry também, ele também tinha que ficar com as roupas antigas do Duda, que é um moleque, assim, muito maior que ele, nada a ver, né? E aí é muito engraçado até, coitado do Rony, mas eu acho engraçado, gente, desculpa, rindo com respeito aqui, que até o pet dele, né, que é o rato Perebas, é de segunda mão. E, meu, até a fucking varinha, sabe? Como assim? A varinha escolhe o bruxo, não sei o quê. A gente ouve toda aquela groselha lá do Sr. Olivares, e aí esse menino está com uma varinha velha, de não sei quem que era, que um dos irmãos mais velhos aí, né, acho que dos que já se formaram, e tá com pelo de unicórnio saindo pela ponta, assim, o negócio tá totalmente podre, sabe? É muito triste, assim, era pedir pra dar errado. E assim, além desses aspectos materiais que acabam sendo muito frustrantes pro Rony, de estar sempre com essas coisas usadas, ele se sente super frustrado porque, assim, como ele é o sexto irmão, ele está crescendo sob a sombra dos irmãos mais velhos, sabe? Ele fala pro Harry, assim, que mesmo que ele consiga se destacar, que se ele se tornar monitor, se ele entrar pro time de quadribol, os outros já fizeram isso antes dele, sabe? Os irmãos dele são bruxos excepcionais, como diria o Hagrid. Eles... Não, mas pior que eles têm destaque mesmo dentro da Grifinória. O Carlinhos a gente vai descobrir que foi um puta apanhador, o Gui foi um puta aluno, os gêmeos são engraçadíssimos, todo mundo gosta dos gêmeos, o Percy tira boas notas também, embora ninguém goste dele, então, tipo, é uma competição muito acirrada, assim, pro Rony, tá ligado? É muito engraçado que o Percy e os gêmeos são, assim... 2 pontos no espectro de popularidade, né? O Percy é aquele cara que, assim, o pessoal até torce o nariz pra ele, mas tem que dar o braço a torcer também de que, pô, o cara, né, super bom aluno, tal, não sei o quê. E os gêmeos, às vezes eles dão umas escorregadas nas notas aí, mas eles são super populares por serem engraçados e tal, né? Ah, e os gêmeos também são muito inteligentes. Eles só não valorizam muito a escola, porque eles também, se quisessem, tirariam notas boas. Sim, tanto que durante os livros tem alguns episódios em que a Molly passa uma bronca neles por causa de nota e tal, mas tem outros que falam que eles foram super bem nas provas, né? Então, você vê que é bem isso que você falou, né? Uma coisa de dedicação e esforço, assim, de foco. E é nessa conversa com o Rony, perdão. Desculpa. Com o Rony, que o Harry... Pode falar Ron, não tem problema. Não, eu vou me esforçar ao máximo. É nessa conversa que o Harry percebe, né, conversando com o Rony, que entre os bruxos é um tremendo tabu dizer o nome do Voldemort, né? O Hagrid até tinha falado um pouco disso pra ele, mas acho que ele não tinha tido, assim, a dimensão da coisa. Não, é porque eu tô lembrando que acho que no primeiro capítulo já estabelece esse tabu. Porque o Dumbledore fica falando Voldemort e a McGonagall fala, não fala esse nome. Ah, sim, mas estabelece pro leitor. O Harry só teve contato com o Hagrid. Verdade. E ele viu que o Hagrid é relutante e tal, mas eu acho que não caiu a ficha, assim, sabe? Caiu a ficha, pelo amor de Deus, é uma expressão muito velha. Mas, enfim, conversando com o Rony, ele percebe que realmente só dá ele falando Voldemort, assim, abertamente, que ninguém faz isso. Ele até se sente, assim, meio mal, né, de ficar nesse negócio de você sabe quem e tal. Mas aí nisso aparece a moça do carrinho de doces e o Harry faz um bom uso aí da sua riqueza, comprando tudo quanto é docinho. E é muito engraçado como são trabalhados os detalhes do mundo bruxo mesmo nessas coisinhas, né? Porque o Harry acha que ele vai comprar um monte de chocolate gringo, assim, popular lá na Inglaterra e chega, não são esses chocolates, são outros docinhos. E que docinhos diferentões, assim, que eles têm, né? O mais louco... é que isso é um detalhe até assim, meio curiosidade, né? Ah, docinhos, mas isso repercute na história mais pra frente. Aí, entre os docinhos mais memoráveis aí do carrinho, estão os feijõezinhos de todos os sabores. Todos os sabores mesmo, incluindo coisas que não são doces e nem sequer são comestíveis. É muito nojento, assim, tipo, fala que pode ter, de pimenta, ok, mas pode ter de cera de ouvido, meleca de nariz. Eu não teria coragem de provar isso, sabe? Deixa pra lá. E os amigáveis sapos de chocolate, que felizmente não são sapos de verdade. E ainda tem aí um aspecto educativo, que eles vêm com figurinhas de bruxos famosos. O Harry tira a figurinha do Dumbledore, o querido Dumbledore. E aqui a gente descobre um outro detalhe legal do mundo mágico, que é o seguinte, né? As pessoas 2D, em fotografia, pintura, essas coisas, elas não ficam quietas entre as molduras, mas elas se mexem e até passeiam visitando outras pessoas 2D. Não, e até legal de ver, de reler a figurinha do Dumbledore, porque ela vem com uma descrição, né? E dentro dessa descrição aí a gente descobre mais coisas do Dumbledore que vão repercutir nesse primeiro livro, mas tem coisa que vai aparecer lá no 7º, pra variar, né? Nossa, meu, é muita coisa. Alvo Dumbledore.
atualmente diretor de Hogwarts, considerado por muitos o maior bruxo dos tempos modernos. Dumbledore é particularmente famoso por ter derrotado Grindelwald, o Bruxo das Trevas, em 1945, por ter descoberto os 12 usos do sangue de dragão e por desenvolver um trabalho em alquimia em parceria com Nicolau Flamel. O professor Dumbledore gosta de música de câmara e boliche. E a coleção das figurinhas de sapo de chocolate do Harry já começa a expandir desde aí, né? Porque o Rony já colecionava e ele também começa a colecionar. E aí a gente tem uma porrada de nome de bruxos, que a maioria não é mais citado, mas é legal de saber que eles fazem parte do mundo bruxo. O Harry tem o Dumbledore, que a gente já falou. Tem a Morgana, a famosa bruxa Morgana aí dos... Morgana é do Rei Arthur? Sim, do Rei Arthur. Ela é a irmã do Rei Arthur, segundo Brumas de Avalon. E aí, falando em Rei Arthur, Morgana também tem o Merlin, ou Merlin. Merlin aparece bastante também. É, mais ou menos, né? Aparece muito no Pottermore, que a gente falou que era da Sonserina, etc. Tem o Engisto de Woodcroft, tem o Alberico Grunion, tem a Circe, da mitologia grega, e tem um tal de Paracelso. Que era um alquimista, né? Ah, olha só. Então você conhece todos? Ah, não. Esses Engisto de Woodcroft e Alberico Grunion, nem imagino que seja. Mas é fazer parte do imaginário aí, inglês ou da cultura pop de modo geral. Ah, será? Eu já tava chutando que era alguma coisa que ela tinha inventado. Tipo assim, vou pegar uns famosos aqui e vou inventar uns. Ah, mas eu acho que são famosos porque o Harry reconhece. Eu vou ter que procurar isso depois, pronto. Simplesmente. Bom, e aí a gente aprende sobre os sapos de chocolate, etc. Aí o Harry e o Rony estão muito de boa lá, né, comendo doce, quando aparece a Hermione Granger, a nossa querida amada Hermione Granger, que aqui nesse primeiro capítulo não poderia ser mais insuportável, né? Ela é muito mala, muito chata, ela já chega entrando no vagão perguntando o sapo do Neville, sendo que o Neville já tinha perguntado do sapo pouco antes. Ó, ele já procurou esse sapo 3 vezes, já falou pra avó que tinha perdido, procurou sozinho, procurou com Hermione. Sim, porque eu acho que Neville fala assim, pô, falei com os caras lá, mas eles falavam que não estavam, mas eu não botei fé não. Você vai lá comigo pra ser mais incisiva? E ela chega com os 2 pés na porta, né? Cadê o sapo? Cadê o baiano? E aí ninguém perguntou nada pra ela, mas ela começa a desatar, falar dos livros que já leu, fala que é a primeira bruxa na família, que é nascida trouxa, etc. Estudou pra caramba, já sabe até fazer alguns feitiços e não sei o quê. E aí é legal que ela fala que, depois que ela reconhece o Harry Potter, né, fala que encontrou ele já em 3 livros dos que ela tava lendo. Então a gente tem mais 3 livros aí. E aí o Harry fala, caraca, eu tô em 3 livros dela. Sim, tá. Se eu fosse famosa, eu procurei os livros que eu tô, sabe? Tipo, ainda dá shade, como se não bastasse, ainda dá shade do Harry. Os livros são História da Magia Moderna, aí o outro é Ascensão e Queda das Artes das Trevas, e o terceiro é Grandes Acontecimentos Mágicos do Século XX. E ela parece como falava? A da Emília, do Sítio Capão Amarelo, que é uma torneirinha de asneiras, que aí começa a falar sobre as casas que quer entrar pra Grifinória e não sei o que, blá blá blá. Enfim, né, a gente tem essa primeira impressão aí não muito boa da Hermione. E aí, uma coisa legal de falar da Hermione é que a descrição dela nos livros é um tanto quanto vaga. Porque ela é simplesmente descrita como uma menina de cabelos castanhos muito cheios e os dentes da frente grandes. Sim, é bem cabível de interpretações. Elô, você lembra como que é no original isso? Essa descrição do cabelo dela e tal? É bem similar. O cabelo dela é uma coisa assim que eu admito que eu teria dificuldade de traduzir, que é bush hair. Então, tipo, bush seria como se fosse, sei lá, como se fosse uma plantinha, né? Um arbusto. Mas eu imagino que é um cabelo bem volumoso, assim, sabe? Bem armado. E aí dá a interpretação que ela poderia talvez ser negra, só que nunca é mencionada em nenhum dos livros. E aí tem gente até que fala que nos filmes sofreu meio que um white washing. Enfim, que quando tem um personagem uma etnia, você se adapta com um personagem branco, né? Um personagem que seja asiático, seja negro, seja indígena, você põe um personagem branco no lugar. Só que aqui no caso é meio descabível fazer isso, sabe? Porque em nenhum momento é falado, e assim, tem que levar em conta também a época que o livro foi escrito. E não tinha essas discussões de representatividade. Quer dizer, tem personagens negros, mas eles nunca estão como destaque. Sim, mas eu acho que até essa é uma questão. Quando uma personagem do livro é negra,
é escrito explicitamente que essa personagem é negra, sabe? Então, fica difícil dizer que a Hermione é negra, sendo que não foi indicado isso explicitamente. Sim, exatamente. O que é legal é que teve uma peça de Harry Potter, e nessa adaptação da peça de Harry Potter, escalaram uma atriz negra. Foi muito bacana. Eu acho até muito bem-vindo, ainda mais nessas obras mais antigas, que não se tinham essas pautas, de nas adaptações de hoje, escalar personagens negros. Eu acho super válido mudar a etnia, assim, os personagens, porque traz, sabe, finalmente, uma coisa que não foi falada lá atrás, que não se preocupou lá atrás, e se preocupar hoje. E aí eu acho zoado quem acha errado isso, que nem recentemente teve o Tocha Humana, não sei se você lembra, num Quarteto Fantástico mais recente aí. O pessoal ficou reclamando mal de graça. Sim, fala, não, esse não é o meu Tocha Humana. Como se o Michael B. Jordan, assim, não fosse um puta ator, que pouco depois certeza. Não tivesse arregaçado com Pantera Negra, mas enfim, a gente comenta sobre isso aqui, né? E aí, não, mas e eu acho também... nesse caso, eu acho o máximo, porque, assim, não é que a Hermione era uma personagem branca. Ela tava ali, né? Tipo, com essa descrição super vaga, você podia imaginar como quisesse. Então, sim, ela podia ser uma menina branca com o cabelo super armado e tal, mas ela podia ser uma menina negra. Então, eu acho que foi assim, bem divertido, que não era uma personagem com uma aparência consolidada, sabe? Sim, brinca com o imaginário de quem tá lendo, etc. Gente, vamos lembrar que tem uma pessoa que tá cagando e andando pra isso, é a Rowling, assim, sabe? Se ela ia se preocupar com colocar uma personagem negra, etc. Então, sei lá, sabe? Vamos entender a obra como a obra, que afinal é a proposta aqui do Três Vassouras, tá ligado? E essas coisas de, sabe, de representatividade, etc. vão cobrar de quem dá pra cobrar. No caso da Rowling, mano, só entender que, véi, esquece a autora, sério, esquece a autora. Vamos focar o que a gente tem nos livros, tá ligado? Mas se vocês quiserem discutir, etc., quiser que a gente traga, que fale mais sobre essas pautas, gente, só mandar e-mail, tá aberto. Verdade, aí. Meu e-mail tá aqui esperando mensagens. Bom, depois que a Hermione sai do vagão, né, depois de ter sido super mal, tem aquela discussão das casas, de qual eles querem ficar. O Rony pra Faria fala, minha família inteira foi da Grifinória, eu não quero ir pra Sonserina. E aí o Harry até tentar acalmar ele e tal. Aí o Harry, pra distrair o Rony desses pensamentos, pergunta o que os irmãos que já se formaram estão fazendo o que da vida. E aí ele fala que o Carlinhos, né, a tradução de Charles virou Carlinhos. Enfim, o Carlinhos trabalha com dragões na Romênia, que deve ser um trampo muito massa. Eu ia me amarrar muito, assim. Nossa, eu já passo, hein? Mas ia ter que ter aqueles esquemas de periculosidade, etc. Ele tinha que ser um salário de gordo. periculosidade, com certeza, que esse trabalho aí. É tenso. Mas eu acho que o do Gui, que trabalha no Gringotts, no caso, ele tá fazendo serviço lá na África, né? Não fica muito atrás, não. Porque trabalhar no Gringotts deve ser porrada, né? Inclusive, depois que menciona novamente o Gringotts, o Rony fala que o banco foi invadido, mas que o intruso não foi pego e nada foi roubado. E aí a gente fica surpreso, né? Porque a gente viu que... A gente lembra do nível de segurança do banco, etc. Bom, talvez não seja tão seguro assim, né? Já que foi assaltado recentemente. É, uma história bem bizarra, assim, bem chocante. Nisso, o Voldemort aparece de novo na conversa e, na verdade, é aí que o Harry sente que ele ficava menos amedrontado, chamando o Voldemort pelo nome de Voldemort, em vez desse negócio de você sabe quem, né? Na verdade, isso aconteceu aqui. Mas a conversa logo muda pra um assunto mais agradável, mais leve, que é o nosso querido quadribol. O Rony conta pro Harry tudo sobre esse esporte. É curioso que nisso entra na cabine vários curiosos querendo conferir se o Harry Potter é mesmo Harry Potter, se ele está mesmo no fundo desse trem, como o pessoal falou, né? E aí aqui nós temos um reencontro que não é tão agradável, né? O Draco Malfoy e os seus amigos grandalhões Crabbe e Goyle, outros nomes que poderiam ter sido adaptados. Eu tô achando difícil de falar até agora, né? E é engraçado que o Harry reconhece o Draco como o menino pálido da loja de roupas lá, né? Só que, meu irmão, na boa, eu não lembrava o quanto o Draco é escroto. Porque, assim,
tem uma parte do fandom que gosta muito do Draco, né? Tipo, ele, é meio gótico, né? O negócio da Sonserina e tal. Não, gente, ele é um puto do eugenista, escroto pra caralho. Ele não tem um momento dos 7 livros que mereça pena, assim, sabe? Ele simplesmente é um babaca da pior espécie, tá ligado? Meu, não dá. Ele é muito do mal. Ele é, tipo, super manipulador, assim. Ele é totalmente shady, assim. Péssima pessoa, assim. Não dá, assim. Ele é muito escroto mesmo. E eu não lembrava que ele era tão ruim, assim. Até porque acho que o ator que faz ele nos filmes é uma pessoa meio carismática e tal, né? Então acho que... Não, o Tom Felton na vida real ele é muito firmeza, assim, é um cara muito firmeza mesmo, ele é mega fã da série, então acho que isso meio que mistura as coisas na cabeça dos fãs, né? Entende que o Tom Felton é um cara de firmeza, então o Draco Malfoy é muito firmeza e não, ele é um escroto. Meu, mistura muito, né? Você vê que eu não acompanho tanto assim, não sabia nem o nome do ator, né? Mas por ele ser tão simpático, acho que é uma coisa que, tipo, não, o Draco também tem um lado bom, né? Ele só não gosta do Harry. Não, gente, ele é muito escroto, assim. Porque, né, ele entra, assim, nesse vagão aí que eles estão e o atrito entre o Malfoy e o Rony já dá logo de cara, assim, sabe? O Draco usa todos os meios e preconceitos pra atacar o Rony, dizendo que os Weasley são ruivos e têm mais filhos do que podem sustentar. Sabe assim, tipo, na cara, assim, não é nem uma coisa, nem uma indireta, é uma diretona mesmo, aberta. É muito doido, porque ele fala assim, não, sua família é ruiva, como se fosse uma ofensa. Que alguém é ruivo, sabe? Cala a boca, você é ruivo, tá ligado? Nossa, meu, mas você sabe que eu nunca entendi isso. Mas tem preconceito mesmo, né? Tem um preconceito e eu descobri de onde? Eu tava vendo um vídeo no YouTube daquele canal The Take. Eu finalmente entendi, né? Porque quem gosta de South Park, por exemplo, sabe que o Cartman odeia ruivos e tal. E isso sempre é um motivo pra pegar no pé dos ruivos e não sei o quê. Fala que eles não têm alma e tal. Aí eu descobri que é o seguinte, na Inglaterra, os ruivos são muito associados aos irlandeses. E os irlandeses passaram, assim, por um período de fome e tal, uma história, assim, meio pesada. E aí eles, irlandeses, sofriam preconceito. Só que, na verdade, nem todos os irlandeses são ruivos e nem todas as pessoas ruivas são irlandesas. É só que muitos irlandeses são ruivos. Mas aí parece que é daí que vem essa coisa gringa aí de preconceito com ruivos, né? Bom, enfim, depois de zoar o Rony de ruivo e de ter muitos irmãos aí, que já era o trauma dele, então o Draco soube, assim, pisar bem no calo dele mesmo, ele nada sutilmente já sai estendendo a mão pra cumprimentar o Harry e diz que algumas famílias bruxas são melhores que outras e que ele pode ajudá-lo a escolher bem os seus amigos. Tipo, escrotíssimo, né? Mas o Harry também sabe responder à altura. Ele não estende a mão de volta e rebate que consegue julgar por si mesmo quem são as famílias ruins, né? Deixando bem claro que é isso que ele pensa do Malfoy. E aí, meu, a cerejinha do bolo, assim, inacreditável, sabe? Tipo, não dá pra acreditar. Ninguém ia fazer isso, nunca. O Malfoy é muito desbocado. Ele ameaça o Harry, explicitamente, dizendo que deveria ser mais educado, senão ele vai acabar como os pais, que também não tinham juízo. Tipo... Meu, não. Não, sim, exatamente. E o mais doido é que quem salva o dia é o rato Perebas, ele mesmo, Perebas Melo, que ele morde a mão do Goyle quando o Goyle sutilmente tenta roubar os doces dos meninos. Aí ele morde os três bunda mole pra variar se assustam, né? O Crabbe, o Goyle e o Malfoy e sai do vagão. E aí depois que o Rony verifica que o Perebas voltou a dormir, eles voltam a falar sobre coisas e começam a conversar sobre bullies. Eles falam isso mesmo? Sobre bullies? Bullies. Quer dizer, tipo, pessoas que cometem bullying, sabe? Eles estão falando sobre os bullies. Caramba, eu li por alto o capítulo, porque eu já tinha lido, né? Então eu falei, mano, tem essa parte mesmo. Não, eles não conversam sobre literalmente bullies de chá. É bullies no sentido de pessoas babacas, valentões que cometem bullying com os outros, né? No caso, o Crabbe, Malfoy e o Goyle. Perdão, desculpa. Nossa, achei que tinha baixado, sei lá, um espírito de velho nos dois que eles começaram eles são britânicos, né? Vamos falar de bullying. Nossa, meu, desculpa, eu deveria ter explicado melhor. Não, imagina. Erro foi meu que não reli direito o capítulo. Não, eu dificilmente vou escrever a palavra bullying no sentido de bullying de chá, tá? Vamos combinar que se eu escrever isso, eu vou escrever literalmente bullying de chá. Tá ok, beleza. Bom,
O Harry comenta sobre o encontro dele com o Malfoy na Madame Malkin. O Rony fala que o pai dele já tinha mencionado a família Malfoy, que eles eram bruxos das trevas. E aí, nisso, a Hermione, acho que não tem mais nada pra fazer da vida, voltou lá pra cabine dos dois pra encher o saco de novo. Ela avisa que o trem tá pra chegar e manda os meninos trocarem de roupa. Mano, nem conhece, já manda trocar de roupa e tal. Pergunta se os meninos andaram brigando, né? Porque eu vi confusão e ainda aponta que o nariz do Rony continua sujo. Mano, caramba. Ai, mano. Isso é muito bom. E aí, bom, a informação que ela passa é confirmada, né, por uma voz que tá passando pelos vagões, avisando que já estão chegando, que é pra deixar as bagagens no trem, que vai ser recolhida posteriormente. Aí eles começam a ficar muito nervosos, né, porque é a primeira vez que eles estão chegando em Hogwarts e toda aquela questão de estar num ambiente novo e questão de se adaptar, etc. Até que eles ouvem a voz do Hagrid. Ah, sim, porque o Hagrid, nesse primeiro dia do ano letivo, ele sempre cuida do pessoal do primeiro ano, né? Eles acessam o castelo de outro jeito. A maioria das pessoas vão em carruagens, eles vão em barcos. Os alunos do primeiro ano, porque vai ter a seleção das casas, a gente comenta mais isso no capítulo seguinte. E aí ele aproveita pra devolver o sapo do Neville que tinha sumido, né? Ele fala, aqui teu sapo. E como que foi parar no bolso do Hagrid, eu não sei, acho que o sapo teleportou, sei lá. E aí, bom, eles chegam nos barquinhos, né, que eu falei, que eles atravessam um lago, tem um lago em Hogwarts, eles vão pelos barquinhos, e aí eles chegam até parte do castelo. Tem o castelo e acaba o capítulo com o Hagrid batendo no portão do castelo, né, pra acessar. E aí um dado curioso aqui é o nome do sapo. Como que é o nome do sapo no original, Elo? Acho que é Trevor mesmo. Trevor? É. Porque em português é trevo. Ah... Nossa, eu não tinha nem conferido o nome do sapo em português. Mas que bonitinho, Trevor Trevo, fofinho. Tanto que eu achei estranho, assim, nossa, dar nome de gente pra sapo, na minha cabeça sempre foi trevo e pronto, assim, que nem o trevo de 4 folhas. Ah, eu acho muito engraçadinho o sapinho chama Trevor. Depois dele ter sido buscado aí 3 vezes, ele foi encontrado pelo Hagrid. Sua afinidade com animais permitiu encontrar o sapinho trevo. Sim, e bom, tem um baita cliffhanger no final desse capítulo, né? Porque a gente teve, pra variar mais, essa enxurrada de informações e estamos caindo de cabeça no inesperado agora. Como que vai ser essa recepção em Hogwarts, né? Como que é essa seleção das casas? Fora todo o rolê de ir de trem pra algum lugar, né? Aqui no Brasil a gente não tá muito acostumado a ir de trem. Só se você for... Ih, rapaz, e agora? Bom, se você for de São Paulo e pegar metrô, também tem a linha da CPTM. Mas não é uma viagem de trem, né? De que tem cabine, que você entra no vagão e que você tem uma mala, não sei o quê. É outra experiência. Tem rolês lá pelo Paraná. Pelo Paraná você pode viajar de trem pela serra e tal. Tem, é bem legal. Em Campos do Jordão dá pra andar e tal. Mas não é comum do nosso dia a dia, né? Então... Não, e é uma coisa bem pra turista, né? Tipo, ai, vem aqui pegar o trenzinho. Aham. Não é que nem na Inglaterra, que é super comum. Os caras até hoje, pra lá e pra cá, andam de trem. Tanto que a história surgiu da Rowling dando rolê de trem, né? Aqui fica mais nessa parte turística, né? Não é um meio de transporte tão comum. O pessoal viaja mais de ônibus, avião, se for longe, né? E é bem legal, assim. Eu gosto bastante desse capítulo. Ele consegue criar uma atmosfera na medida, sabe? Revelando mais sobre o mundo bruxo, apresentando Harry aos colegas mais relevantes já, criando a expectativa do que eles vão encontrar em Hogwarts. E eu acho fofo demais, assim, que o Harry curte dividir os doces com o Rony, né? Tanto quanto comprar os doces em si. Mas eu admito que, assim, como eu li a primeira vez criança, né, eu pensei que o Harry era o maior bom samaritano, porque eu não era propensa a dividir doces. Eu ia ficar com todos os doces pra mim. É muito massa, porque é a primeira vez que o Harry finalmente pode compartilhar com alguém alguma coisa, né? Porque até então ele nunca teve a oportunidade. E é legal que o que ele mais curte não é comer os doces em si, né? Mas sim poder compartilhar com alguém. Eu acho isso muito bonito. Nossa, é muito bonito, assim. É uma coisa que você aprecia mais como adulto, né? Que acho que você, mais maduro, já tem um pouco mais dessa delicadeza aí de sensações e tal. E é muito engraçado nesse capítulo também que a Hermione faz uma primeira impressão péssima, né? Tipo, ela parece uma pessoa detestável, assim. E quando eu era criança, meu cabelo também era super enrolado e armado. Eu já fiquei com raiva, assim, só de ver aquele cabelo, assim. Eu não curtia. Inclusive, mais pra frente, em outro livro, ela chega a alisar o cabelo. Eu pensei que isso fazia total sentido. Mas ela faz isso só num momento aí. Bom, isso aí é mais pra frente. Mas acho que não precisa de bip, né? Pro cabelo liso da Hermione, né? Não precisa. Bem aleatório.
Mas eu acho engraçado, sim, isso dela causar uma primeira impressão tão ruim. Porque na vida também é assim, né? Tem pessoas que você bate o olho e você já curte a pessoa, já se dá bem, já acha super legal. Tem pessoas que levam um tempo, né, pra cair nas nossas graças. Então, eu acho bem realista, assim, essa interação aí com a Hermione. Bom, vamos agora para a nossa database. Isso é louco, crazy motherfucker. Eu já não lembro a sigla que eu montei no capítulo anterior, mas enfim, a nossa base de dados aqui com todas as informações relevantes e irrelevantes acerca do mundo bruxo e da saga Harry Potter. Bom, primeiro tópico aqui da lista, como sempre, para variar, é o momento você tem os olhos da sua mãe, que graças a Deus não foi mencionado nesse capítulo. Até porque estamos lidando com crianças. Ia ser muito bizarro se alguém soubesse a cor dos olhos da Lilian, né? Sim. Seguindo, a gente tem a Biblioteca Hogwarts, que a gente falou os 3 livros mencionados, que é História da Magia Moderna, Ascensão e Queda das Artes das Trevas e Grandes Acontecimentos Mágicos do Século XX. Bom, e aí em relação às criaturas mágicas vistas pela primeira vez, são exatamente criaturas mágicas, né? O ratinho Perebas parece não ter nenhum tipo de poder mágico. E fica a questão aí se o sapinho trevo tem algum poder além de desaparecer. É muito doido esse assunto de criatura mágica, de animais fantásticos, né, e etc. Porque tem toda a fauna do mundo bruxo, só que a nossa fauna também pertence a eles. E aí como que fica? Essas criaturas são mágicas, não são? Eu acho que depende, assim, eu acho que tem um espectro de magia desses bichos, tipo cobras, lagartos, sapo, gato, rato, esses corujas. Será que todas as corujas são treináveis pra aquele serviço de entrega, né? Ou elas são... as corujas que fazem entrega são mágicas, tá ligado? Uhum. Bom, fica aí o questionamento, porque eu não sei a resposta. Eu imagino que deve ser igual os seres humanos, né? Que, tipo, tem as famílias bruxas, deve ter as corujas que têm famílias mágicas, deve nascer uma corujinha mágica e aleatória no meio das corujas não mágicas, deve nascer das não mágicas no meio das mágicas. Acho que é alguma coisa meio que por aí. Bom, com relação a personagens importantes vistos pela primeira vez, tem uma enxurrada nesse capítulo, né? Começando pela Molly, aí tem os gêmeos, o Fred e o George, tem a Gina e o Rony. E tem o Percy também. Bom, a gente tem o Neville Longbottom, o Lino Jordan, que, bom, ele é recorrente. Quer dizer, nem é tão recorrente assim, não, né? Ele é recorrente. Eu não sei se ele é tão importante, mas ele tá sempre ali no rolê. Não, é o Dino Thomas que tá sempre no rolê. É mesmo, é o Dino Thomas. O Lino Jordan aparece eventualmente. De vez em quando ele dá um oi. Ele só narra as partidas. Isso é importante, meu. Então ele é importante, sim. Mega importante. Isso é recorrente. 3 vezes por livro. A gente tem a Hermione Granger, o Vincent Crabbe e o Gregório Goy, eu não lembro agora. Meu Deus, eles têm nome, eles têm primeiro nome. Nossa, eu nem parei pra pensar nisso. Olha, o do Crabbe eu tenho certeza que é Vincent, mas do Goy eu não lembro agora. Até porque tem que diferenciar os filhos dos pais, né? A primeira e a última vez que o leitor viu o nome deles. Acho que às vezes é só do Pottermore, assim, nem é citado nos livros. Nossa, será? E bom, a gente também tem a menção ao Grindelwald, que pra essa saga não é tão importante, vai repercutir mais lá no 7º livro, só que ele é só o vilão da nova saga de Harry Potter, né? Dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. A saga de Harry Potter sem Harry Potter, né? Golpe, Rogerinho. De mortes, nesse capítulo a gente não teve nenhuma, graças a Deus. Já pensou, você vai dar um rolê de trem e morre alguém? Sei lá, vai que alguém tem second thoughts ali de ir pra Hogwarts, pula pela janela. Nossa, meu Deus, é um livro infantil. Um livro infantil, gente. Se fosse a Agatha Christie, com certeza ia ter morte no trem, que isso é a cara dos livros dela. O Assassinato no Expresso do Oriente. Exatamente. Sobre isso. Podem ter mortes em trens. Pessoal, cuidado com os trens. E mortes até agora a gente teve 2. Com relação a partidas de quadribol, a gente continua em 0. A gente ainda não teve nenhuma. Mas o Rony explica pro Harry sobre as regras, os times, etc. E a gente fica sem saber nada, porque a gente não acompanhou essa conversa. Exatamente. É engraçado porque depois o Olivia Wood vai explicar pro Harry, e o Harry, ouve como se fosse a primeira vez que ele tá ouvindo. Então ele não aprendeu nada com o Rony.
Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que o Rony tentou explicar e deve ter falado um monte de informação de uma vez só e o Harry deve ter ficado, legal, né? Tipo, você sempre tem esse momento com as pessoas, né? O Rony é muito a cara de, antes de explicar, tipo, sei lá, um exemplo, né? Futebol se joga com o pé, tenta explicar a regra do impedimento, tá ligado? Eu sinto que o Rony é esse tipo de pessoa. Mas é isso, gente. Acho que tá bom, né? Sim, 1 hora de bruto aqui. Já deu o que tinha que dar, finalizamos. Rendeu bastante aqui. Deixamos o pessoal aí entrando pela porta subterrânea, subaquática, no castelo de Hogwarts, e é isso. Muitas expectativas pro capítulo 7. Bom, é isso, gente. Eu fui Thiago, vulgo James, aqui sempre comigo, essa Lufana que você respeita, Heloísa Angeli, e você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo episódio.